alguém aí? Aula do oitavo, vai ficar gravada. Aula do oitavo. Bom dia a todos os alunos do Camilo Dias das turmas 81, 82 e 83, né? Sejam bem-vindos a essa humilde residência. Agradecer a Deus por estar aqui ministrando essa aula para vocês, à distância, né? Agradecer ao Marco Vinícius também, que está me ajudando. Dizer para vocês que dá trabalho esse negócio bem aqui, ó. Porque tive que fazer várias movimentações aqui, né? Aqui na minha casa, para poder arrumar um espaço para colocar um quadro aqui, para poder ministrar aula para vocês. Então, assim, eu sei que vocês têm dúvida, mas se vocês ficarem perguntando coisas que vocês já sabem, fica um monte de gente perguntando o que já sabe. Aí atrapalha um pouco a gente, porque tem muita coisa para a gente fazer aqui. Elaborar as aulas, tem o 6º ano, tem o 7º ano que a gente dá conta, que tem que dar conta, né? Tem vocês, tem o 9º ano. 9º ano já teve aula hoje, através do Instagram. Eu tive uma informação agora que vocês estão tendo aula de matemática nesse mesmo horário. Mas, gente, assim, vocês podem ir lá enfatizar a aula de matemática, entendeu? Eu vou fazer aqui a aula normal e depois vai ficar gravada aí no Instagram. Quem puder abrir o Instagram e repassar para os outros alunos do 8º ano, eu fico muito agradecido, tá bom? Então, a prática seria mais ou menos essa. O que a gente vai fazer? Essa aula aqui é boa porque, na realidade, essa aula aqui era um resumo, né? Porque por conta desses dias que nós estamos afastados, provavelmente alguém deve ter esquecido do que aconteceu nas primeiras explicações, né? Mas eu estou lembrado, eu tenho uma breve lembrança de que nós dividimos grupos, apresentamos vários trabalhos, inclusive em cartazes, com os filósofos, os iluministas que chegaram aí, entendeu? Então já fizemos essa prática, inclusive até com nota, essa nota deve estar marcada no meu caderno direitinho, tá? Então, e outra coisa, a minha aula também não é aquela aula de 1 hora de sala de aula que eu tenho com vocês, não é, porque ali a gente tem um exercício, a gente fica debatendo, vocês ficam perguntando, eu fico respondendo, né? Inclusive até às vezes entra outro assunto no meio e a gente vai dando conta desses assuntos, tá? Então a prática nesse caso, a dinâmica aqui agora era transformada. Aí vocês perguntam, professor, a aula vai ser de que horas a que horas? Nem eu mesmo sei, porque é uma experiência nova para mim, entendeu? Nem eu mesmo sei, tá? Então, boa sorte para nós. Quem tiver dúvida aí, faz a pergunta depois aí para mim, tá bom? Que se eu puder responder, é claro, né? Nós estamos aqui para trocar conhecimento, trocar experiência, tá? E aí, as pessoas vão... Pode começar. Vai sendo gravado. Não tem ninguém assistindo, não. Tem não, né? Não, eu tô falando, só faz aí pra gravar. Você vai ser gravado e depois as pessoas olham, então. Aí depois manda, depois tá? só vai cortar a parte e manda no WhatsApp. Tá bom, então nós temos aqui o quê? Nós temos aqui o iluminismo. Como é que estava a Europa no século XVIII? Primeiro, antes do iluminismo, é bom a gente relembrar daquela questão da centralização no poder do rei, né? Onde ficou a questão da mudança piramidal, ou seja, primeiro nós tínhamos uma pirâmide onde era clero, nobreza e povo, né? Depois, com o Estado moderno, essa pirâmide ela ficou diferenciada, ou seja, o rei foi para cima da pirâmide, né, com a nobreza, e o clero, que é a igreja, ficou na segunda parte da pirâmide, e na terceira parte sempre nós, né, o povo, né? Vale dizer que a igreja ela nunca foi uma instituição monolítica, né? Professor, o que é uma instituição monolítica? A igreja nunca teve, mono significa um, né? A igreja nunca teve sozinha. A igreja sempre teve abraçada, né? Abraçada nas questões sociais, políticas, financeiras de quem está no poder, inclusive ela, que é o que nós estudamos, né? Antes de a gente vir para cá, o iluminismo, passamos pelo período feudal, trabalhamos isso, depois passamos pelo Estado moderno, que é a centralização do poder do rei, para a gente poder chegar então aqui no iluminismo. Ok? Então, o que está acontecendo na Europa no século XVIII? Primeiro, mais uma vez, né? Guerra e disputa por poder. As grandes potências aí estão traçando seus objetivos financeiro, político e econômico
como agora também todo mundo está sabendo o que está acontecendo no mundo, não é diferente, né? Inclusive quando eu digo para vocês assim, olha, se eu ou vocês não verem, mas os filhos de vocês ou os netos de vocês podem ver uma terceira guerra mundial, né? Então, essa prática aí que está acontecendo hoje também não deixa de ser uma guerra, né? Uma guerra até então, guerra dependente, onde eu mato o meu inimigo e ao mesmo tempo ajudo ele. Uma guerra dependente, tá? Então, nós temos aqui a disputa pelo poder, e aí, nesse sentido, tem o quê? No Estado moderno, nós temos poucas liberdades individuais, porque tudo tem que passar pela centralização do poder do rei, que é justamente o que está bem aqui, ó. Justamente o que está bem aqui no absolutismo. Tá? O absolutismo traz isso. Absoluto, né? Absoluto. Eu, único, monarca, rei. Né? Aí eu falo para vocês, toda vez que a gente trata da questão do absolutismo, a gente traz a centralização do poder do rei. Né? Tudo tem que passar pelo poder do rei para ele resolver o que tem que acontecer no Estado, né? Como era no Estado moderno, assim que se passou o processo da centralização do poder da igreja. Tá? Então, o absolutismo seria essa centralização no poder do rei. Tá? E aí, através disso, né, vai surgindo o quê? Uma nova visão. Essa nova visão iluminista, é claro que ela já existia. Ela já existia antes. Né? Mas só que a gente sabe que na época da centralização do poder na igreja, se você fosse contra as leis de Deus, né, colocada então ali pela Igreja Católica, você era considerado herege. Então você não podia colocar o seu pensamento em prática, você não podia colocar o seu pensamento, né, diretamente voltado para a questão da sociedade, porque senão você era considerado herege. Herege eram aquelas pessoas que não aceitavam os preceitos da Igreja Católica à época. Tá? E no Estado moderno também você tem a centralização no poder do rei. Tá? E aí, como é que eu posso dizer para vocês? As coisas elas não se afastam completamente. Existe um tempo até a substituição. Quando eu falo isso, eu falo do feudalismo, né, para o Estado moderno, até chegar no iluminismo. Mas é claro que na época do feudalismo, na época do Estado moderno, já tinham os pensamentos iluministas. Só que os caras não podiam falar nada sobre isso. Né? Porque senão, vocês sabem, como eu já falei em sala de aula, existia o quê? Existia a degola, no caso da igreja existia a Santa Inquisição, né? A forca. Então existiam vários métodos, né, de você, entre aspas, pagar se você desrespeitasse o rei ou se você desrespeitasse a igreja. Tá? Então nós temos aqui os primeiros iluministas, aparece aqui John Locke, né? John Locke, liberdade individual e tolerância religiosa. Então, o que nós estamos falando? Justamente sobre isso. A partir do momento em que o Estado moderno está ali, o Estado moderno está em decadência e está entrando esse pensamento iluminista, agora eu tenho a liberdade de pensamento. Agora sim, agora eu posso ir para a sociedade e falar o meu sentimento, o que eu penso, o que eu acho dos seres, da natureza, das coisas, de Deus, certo? Então aí eu posso trabalhar o meu pensamento porque eu não vou ser penalizado, né? Vamos dizer assim, penalizado. No caso das outras sociedades, essa pena, todo mundo sabe, já estudamos em sala de aula, era pena de morte mesmo. Tá? Então, liberdade individual e também a tolerância religiosa. A tolerância religiosa. Por quê? Tolerância religiosa. Né? Então, a centralização no poder da Igreja Católica, como a gente viu, já foi explicado. Né? Se eu vou contra, eu sou herege e pago com a minha vida. Então, a partir do momento do iluminismo, aí sim, vai ser criado então o sistema da tolerância religiosa, onde cada um de nós devemos respeitar as religiões que vão aí surgindo. Tá? E aí, esse caso das religiões que vão surgir, a gente vamos trabalhar em outro tempo, né? Que agora a gente está já montado com essa aula aqui, depois a gente vê esse processo aí das religiões com Martinho Lutero, tá? E outros, como é que eu posso dizer para vocês? Outros responsáveis, vamos dizer assim, pelas religiões que foram surgindo, tá bom? Nós temos aqui o René Descartes, onde ele diz que através da razão vocês têm a verdade.
né? Então, o mito, vamos dizer assim, o mito e a lenda, aquilo que está misturado entre verdade e o inexistente, né, que é o mito e as lendas, eles, vamos dizer assim, esses caras aqui não acreditam muito nisso. Eles acreditam que a razão, né, que a razão é que vai dar a verdade. E o que é a razão? Quando você fala em razão, você liga o contexto de razão com o científico, né? Que a gente vai já trabalhar bem aqui embaixo, o científico. Então, você, através da ciência, você chega à razão, né? E aí, por muitos e muitos anos, era essa que fazia a diferença entre razão e fé, né? Razão e fé. Tá? Depois também a gente pode entrar nesse contexto aí. Tá? O uso da razão, René Descartes, então, você chega na verdade através da razão, e o Isaac Newton, aqui, o uso da razão para o avanço da ciência. Então, o pensamento do René Descartes, ele estava muito parecido com o Isaac Newton, né? O uso da razão para o avanço da ciência. Então, o que é aquilo científico? Científico, a gente pode associar com aquelas coisas físicas, né? Por exemplo, esse pincel aqui, ele é científico? Ele é científico, né? Lembra daquele processo que a gente fez, da relação do sujeito sobre o objeto, né? O que é isso aqui? É um pincel. O que é isso aqui? Não, isso aqui é um objeto azul, né, que tem tinta azul dentro dele. Está errado? Não. O que a gente fizemos? Dois pensamentos com um único objeto, né? Um único objeto. Então, relação do sujeito sobre o objeto. Aqui, o pensamento da ciência, eles vão buscar o contexto através da razão para se chegar ao científico para comprovar que aquilo ali existe, né? Então, a fé, né? A fé e a questão religiosa, eles fica entre partes, né? Vamos dizer, ele fica separado, se assim pode se dizer, disso aqui, tá? Depois nós temos o Adam Smith, onde ele trabalha também o liberalismo econômico, né? Esse liberalismo econômico, ele diz o seguinte, que os produtores, os comerciantes e tudo, pode criar a questão do seu trabalho, a questão da sua venda, do seu produto, né? Com liberdade econômica, né? Acredita-se ele que até mesmo independente do governo, né? Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Porque se a gente vai montar um comércio, a gente tem os tributos, as taxas e tudo que a gente tem que pagar para o governo, tá? Mas nesse primeiro momento, esse pensamento seria mais ou menos isso. Esse liberalismo econômico, de acordo com a minha produção, de acordo com o meu trabalho, eu ganharia o meu dinheiro como? Através da lei da oferta e da procura, né? Então, eu ofereço um produto. Se esse produto é bom, se esse produto está no mercado e esse produto é agradável à sociedade e a sociedade está comprando, o que vai acontecer comigo, né? Vai haver muita procura. E aí, o que vai acontecer? Eu vou crescer economicamente. Os meus investimentos de oferta, a procura, ela está cobrindo esses investimentos, então eu estou me sobrepondo a isso. Então, eu estou, economicamente falando, eu estou economicamente bem, né? Financeiramente, eu estou com os meus bolsos com dinheiro, né? E aí, eu lembro que uma vez em sala de aula até trabalhamos isso, quando a gente, que é a questão do déficit, né? A questão do déficit e do superávit. Eu sei que isso é a parte da geografia, mas a gente colocou lá, alguém perguntou e a gente tirou a dúvida. Importação, exportação, déficit e superávit, né? Então, déficit é quando você está com o bolso furado. E superávit é quando você o quê? Quando você está com a grana, tá? Quando você está se sobrepondo à questão econômica. Você está ganhando um dinheiro a mais. Que é justamente esse processo de lei da oferta e da procura. Eu ofereço um produto, o produto é bem recebido, né? E o que acontece? A procura aumenta e automaticamente eu ganho mais dinheiro, tá? Ok? Tá salva essa parte aí? Agora, vamos ver aqui o que os iluministas pensavam sobre a questão da centralização no poder do rei. Eles criticavam então o absolutismo, né? Porque no absolutismo, como a gente já falou anteriormente, existia aquela falta de liberdade muito grande, tá? Você não tinha aquela liberdade
de estar com a sua produção de pensamento na arte, na cultura, na política, na economia, porque isso era tolhido pelo rei. Se não fosse do agrado do rei, então isso não ia para as praças, então isso não ia para os museus, isso não ia chegar à sociedade, se não fosse do agrado do rei. Tá? Então existe essa crítica ao absolutismo e essa falta de liberdade. Tá? E depois nós temos aqui também o despotismo esclarecido. O que é o despotismo esclarecido? Racionalização administrativa e Estado moderno. Então, alguns desses reis, eles juntaram essa parte do iluminismo, né, e pegaram parte do iluminismo, desses pensamentos desses caras, colocaram no reinado dele e foram chamados então de quê? Déspota esclarecido. Ou seja, pô, esse cara é rei, mas ele está entendendo mais ou menos o processo. Né? Mas por trás disso também tinha um interesse. Né? Pô, antes de eu perder meu poder, eu vou procurar juntar algumas coisas aqui desses filósofos, né? desses iluministas, juntar com o meu pensamento aqui de rei, para ver se também eu puxo a parte da sociedade para uma compreensão melhor do meu reinado e do meu governo. Tá? Seria mais ou menos isso aí. Tá? Então, essa racionalização administrativa já vem desse pensamento iluminista, que é o que a gente está aqui, né, trabalhando a questão da razão, tá? E justamente para tentar fazer um Estado mais moderno, né? Um Estado com equilíbrio de pensamento, onde a sociedade vai contemplar a ciência, a arte, a política, a economia, a cultura, tá? Tipo, mais ou menos nessa prática aí. Depois, maior difusão do conhecimento, porque eles começaram a fazer grandes reuniões dos cafés, né? Tinham os cafés, então eles se juntavam nesses cafés, nesses salões, para quê? Para discutir sobre esses pensamentos iluministas. Né? E você sabe que quando as pessoas se reúnem para discutir, para estudar, né? O que acontece? O conhecimento cresce. Né? Por isso que existe o seminário, por isso que existem as grandes salas de aula, por isso que existem os grandes eventos, os grandes encontros educacionais, né? Para nós professores também, porque a gente tem que estar sempre se reciclando, melhorando. Tá? E aí, maior difusão do conhecimento através desses cafés, desses salões e de outros encontros. Né? O uso da razão pode transformar a sociedade. Tá? Eles têm essa base aqui, que o uso da razão pode transformar a sociedade. Tá? Ou seja, por quê? Porque a razão traz a ciência traz a tecnologia traz então a questão da globalização, né? A questão do ensejo, da dinamização, né? Vamos dizer assim, de oferta e procura através da rede tecnológica. Você pode, por exemplo, oferecer um produto da China ou do Japão ou de qualquer outro país e oferecer aqui no Brasil, e dependendo da situação você pode até comprar. Tá? Então, seria mais ou menos, não sei se eu me equivoquei nesse exemplo aí, mas eu acho que seria mais ou menos isso, tá bom? Eu penso que seria mais ou menos isso. Tá? E no Brasil, o que vai acontecer? No Brasil, eles vão então planejar a primeira viagem filosófica. Né? Essa primeira viagem filosófica, eles mandam então para cá Alexandre Ferreira. Alexandre Ferreira, ele vem patrocinado por Portugal, tá? Nesses anos aqui, entre 1783 e 1793, são praticamente aí 10 anos de diferença, né? E aí o que o Alexandre Ferreira fez? Ele descreveu, catalogou, desenhou diversas espécies de vegetais, animais e minerais, tá? E aí o que aconteceu? Ele catalogou, e lá na Europa, tudo que ele escreveu, catalogou, desenhou e tudo, ficou no manual de enciclopédia da Europa. Né? E aí, como a gente é estudante do Lobo da Almada, do Nicolas Rostman e tudo, foi mais o Alexandre Ferreira, ele fez mais ou menos o que o Lobo da Almada fez também no Rio Branco. Né? Catalogou, colocou os animais, introduziu o gado, tá? Isso aí a gente vai fazer aquele parâmetro depois com a história de Roraima, que está lá também no nosso curso. Tá? Então, olha, beijo do Marco Antônio para vocês. Muito obrigado, tá, muito obrigado por ter participado aqui da aula. Tá? Tem uma atividade aqui, ó, fazer um resumo sobre o assunto. Então vocês vão fazer um resumo sobre o assunto. Olha,
tenta melhorar a letra de vocês, porque aquela letra pequenininha, a lápis, não dá para me ler direito, né? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, tá? Tenta melhorar aquela letra de vocês lá, deixar o resumo no caderno para quando Deus permitir o nosso reencontro, tá? Para a gente poder dar um visto lá e lançar uma nota a respeito disso, tá? Tchau, até a próxima aula.